City are still alive here. Balotelli, Aguero! Podcast PL Brazil. 2 goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest moment I've seen in Premier League football. Unbelievable! Salve, salve, amantes do melhor futebol do mundo! Está começando mais uma edição do podcast PL Brasil e hoje o papo é simplesmente sobre o goleiro mais caro da história do Liverpool. Pois é, rapaziada, estamos falando do Alisson, um novo reforço do Liverpool. Ele que foi contratado junto à Roma pelo valor singelo de 67 milhões de libras. E para falar um pouquinho sobre essa nova contratação dos Reds, estou aqui novamente com a minha dupla impecável de comentaristas, Capanema e Breno. Pessoal, seja muito bem-vindo. Começando por você, Capa. Muito obrigado por mais uma participação. Fala, galera. Fala, Julião. Então, vamos para mais um podcast. Eu que agradeço, Julião. Mais um podcast ao seu lado, ao lado do Brenão. E hoje também com um convidado. Já vou adiantar para o pessoal aí de casa. Vamos para mais um podcast. Vamos falar do Alisson, né? Mais um brasileiro na Premier League. E se ele tiver o sucesso que o Salah, que também veio da Roma, teve, o Liverpool tem muito a ganhar com isso, viu, Júlio? É isso aí, Capa. Brenão, seja bem-vindo também a mais uma edição, meu amigo. Como que você tá? Fala, Julião, Capa, amigos que estão ligados com a gente. É uma excelente contratação que o Liverpool faz, um setor carente, né? Uma posição que o Liverpool estava precisando contratar e foi bem no mercado. Vamos conversar bastante sobre isso. Acredito que é um nome que vai despontar na Premier League. E para compor a nossa mesa de conversa hoje, o nosso bate-papo, contamos com a presença mais uma vez do Maurício da Enfield Brasil. Maurício, muito obrigado por aceitar o nosso convite de novo, cara. Sempre muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Eu que agradeço, meu caro amigo Júlio e todos os ouvintes do podcast PL Brasil. E claro, falar de Liverpool, falar de Alisson é sempre um grande prazer. E claro, é um momento muito impactante para quem torce para o Liverpool ver essa chegada de um goleiro de alcance mundial. É um momento emocionante e tenho certeza que vai ser muito bacana falar de tudo isso. É isso aí, galera. Então vamos abrir então a nossa roda de conversa aqui, nossas discussões, nossas análises sobre Alisson. Começando pelo nosso especialista de hoje, né, Maurício? Você que acompanha aí os Reds de perto, é torcedor da equipe. E eu queria saber de você, cara. A posição de goleiro era uma posição muito carente do Liverpool, né? Loris Karius, Mignolet vinham de temporadas ruins. O Loris Karius com as falhas grotescas, né, na final da Champions League. E agora na pré-temporada também mostrou que parece estar com o psicológico abalado. Mas agora com o Alisson, eu queria te fazer uma pergunta para abrir o programa de hoje. O Alisson é a peça que o Liverpool precisava para poder engrenar de vez e voltar a conquistar títulos? Eu diria que é quase que a cereja do bolo para chegar nesse patamar. Porque se a gente analisar todo o trabalho que vem sendo feito desde a chegada do Jürgen Klopp, depois a chegada do Michael Edwards a posto de diretor esportivo, quando o clube começou a fazer suas movimentações maiores no mercado, o Liverpool foi crescendo a sua política de contratações, foi montando um time bastante coeso. Veio o Salah na última temporada, veio o Oxlade-Chamberlain também, veio o Robertson. O time foi ganhando corpo dentro de campo e faltavam algumas peças para fazer o arremate, para deixar tudo no ponto certo para o Liverpool conseguir ter consistência não só com o time titular, mas ter consistência de elenco. Quanto ao gol, é uma situação muito difícil já há um bom tempo. Desde o Pepe Reina, o Liverpool vem tendo muitos problemas para lidar com a posição. Vários goleiros passaram, vários goleiros falharam nessa tentativa. O Karius foi uma tentativa do Klopp de trazer um goleiro jovem para ser desenvolvido, para trabalhar pouco a pouco e ganhar espaço com o tempo e saltar de nível. No entanto, o Karius já chegou em seguida, se lesionou, teve uma fratura
na sua primeira pré-temporada, e assim que voltou ele foi para o banco. O Mignolet tomou a posição, fez uma temporada regular até para os padrões dele. Depois o Mignolet oscilou e veio o Karius de novo para fazer uma temporada regular, mas da parte final da temporada em diante foi uma queda tão assustadora do jogador como o Karius, a ponto de ser irreconhecível para quem já o conhecia desde o Mainz no futebol alemão. Mas a chegada do Alisson, eu diria que é a coroação dessa montagem do time. O Klopp é aquele cara que, quando olha para um jogador, vê nele o encaixe, ele põe e firma que quer aquele cara. O Van Dijk foi um desses jogadores que ele queria, ele firmou a ideia e não desistiu, ele não deixou para trás, independente de haver opções aqui ou ali que pudessem suprir. Até naquele caso que teve do Liverpool, teve que se retirar da negociação com o Southampton, tudo isso contou. E claro, agora a situação do Alisson foi mais um goleiro que o Klopp botou fé, mais um jogador que ele botou a convicção de que ele é o cara para fazer o serviço, né? O Keita, outro jogador que o Klopp viu nele um talento especial. E é assim que o Klopp foi montando esse time do Liverpool, pegando um jogador aqui, outro ali, vendo o que cada um pode entregar para fazer um time como um todo funcionar e ser um time extremamente talentoso, um time de verdade. E Capa, eu tô com uns números interessantes aqui sobre o Alisson. Ele, na temporada passada pela Serie A Team, né, que é a primeira divisão do Campeonato Italiano de Futebol, ele disputou 37 jogos, acumulou 17 clean sheets, né, são as partidas sem tomar gol, e realizou 110 defesas difíceis, fora 2 pênaltis defendidos. Foi disparado, né, o goleiro que mais se destacou no Calcio na temporada passada. Uma bela temporada dele, né? Com certeza, viu, Júlio? Falando em temporada, não vou falar regular, mas falando em temporada corrida, né? Tirando a Copa do Mundo, tirando outros momentos, ele foi muito bem. Ele foi, com certeza, o melhor goleiro do campeonato italiano, disparado, eu diria. Mesmo tendo Buffon, Donnarumma, ele foi o que chamou mais atenção. E, além disso, ele fez uma excepcional Champions League, né? Ele foi um dos nomes da Roma para chegar até as semifinais, me desculpe. Então, assim, foi muito legal esse desempenho dele, foi muito bacana o trabalho que ele vem sendo realizado, coroando também a frase de Cláudio Taffarel, né, falando que ele era um dos melhores, se não o melhor goleiro do mundo hoje, e com certeza era o goleiro brasileiro com um índice muito mais alto que os outros, assim, eu diria, melhor fisicamente, mentalmente, etc. Mas eu gosto muito do Alisson, acho que o mercado é muito inflacionado, acho que é um valor muito caro para um goleiro, mas se o Liverpool quer pagar, a gente não tem nada a ver com isso, então a gente tem que analisar apenas o desempenho dele em campo, que ele, tomara que vale a pena, né, para o Liverpool, tomara que ele retribua isso em campo. Eu gosto de outros goleiros, já comentei em episódio de podcast anteriormente, gosto muito do Oblak, acho o Oblak um goleiro completaço, na minha opinião, hoje o melhor goleiro do mundo. Acho o Courtois do Chelsea, que está saindo também, bem discutível, um dos melhores goleiros do mundo, foi o melhor goleiro da Copa do Mundo, né? Então, assim, acho que poderia ter recorrido a outros nomes, mas igual o Maurício disse, o Klopp, quando ele bate o pé, que ele quer aquele jogador, ele quando vai ele atrás. cisma com o jogador, né? Ele vai até o final. Exatamente. E, Brenão, curioso, né? Esse valor tão alto pago por um goleiro. A gente tem a listinha aqui dos goleiros mais caros da história. O Ederson, que foi contratado pelo Manchester City, vem logo em seguida, né, como segundo por 35 milhões de libras. E em terceiro, o Buffon lá em 2001, que custou 32,6 milhões de libras, quando ele foi contratado pela Juventus. É um valor que assusta, né? Bom, essa questão do Buffon, a transferência dele foi em 2001, do Parma Juventus, né, e a cifra muito alta. Naquela realidade de mercado, 2001 era muito diferente, 17 anos atrás era outra realidade, então acredito que naquela época o Buffon tinha um potencial, né, de explosão, de ser um goleiro, né, e comprovou isso ao longo da carreira, enorme. Assim como o Alisson e o Ederson, essas 3 transferências, o top 3 das maiores transferências de goleiro na história, tem isso a ver. É muito vale pelo potencial que ele pode ter, ou seja, o Alisson tem 25 anos de idade, ele é de 2 de outubro de 1992, né?
O Ederson é jovem também, acho que se não me engano tem 23, 24 anos. Então 24. São goleiros, 24, né? São goleiros assim, que têm potencial muito grande de desenvolvimento. E acredito assim que o mercado de hoje está visando você quanto antes comprar o jogador mais jovem com maior potencial, melhor, que você tem a chance de preparar, de moldar e fazer ele explodir e fazer valer muito mais, entendeu? Então acredito que mais seja nesse sentido. Eu gosto da contratação do Alisson pelo Liverpool, pelo simples fato de ele ter jogado na Roma. A Roma é um time italiano, né? E a escola italiana de goleiros é interessante. Eu acredito que o Alisson evoluiu bastante quando saiu do Inter para a Roma. E ajudou muito ele a jogar na Série A Team e ele se desenvolver, né? E ganhando essa rodagem de Série A e jogando num time como a Roma, e também sendo importante para o Brasil, para a seleção brasileira, acredito que isso também dá um valor, né? Valoriza muito no mercado, né? Apesar da Copa do Mundo do Alisson, né? Ter controvérsias, né? As pessoas, a opinião pública não curtiu muito, né? Acredito que tem uma explicação para o rendimento do Alisson não ter sido tão bom assim. Acredito que seja pelo simples fato da seleção ter um sistema defensivo muito forte que não permitia que ele trabalhasse. Então o goleiro frio acaba tendo mais dificuldade, né? Acho que passa um pouquinho por esse aspecto. Mas o Liverpool, como vocês destacaram, teve uma excelente visão de mercado, né? E olha que tinha nomes bons, né? Acredito que nomes até com mais certeza de dar certo, no mercado, né? Do que o Alisson, né? O Schmeichel do Leicester, o Oblak, como o Capa falou, né? O Courtois, que está nesse imbróglio todo, mas acredito também que o Arsenal mandou bem em trazer o Leno, porque o Leno era um dos goleiros que se destacavam na Bundesliga. A escola alemã de goleiros também é uma escola muito forte, né? E o Arsenal acabou desembolsando, se eu não me engano, 19 milhões de libras por aí. Então, em comparação com o valor pago pelo Liverpool, né, há uma diferença muito grande, né? Então, o que eu acho, assim, que o Liverpool precisava muito de ter um goleiro referência, e o Alisson vai ser esse cara, né? Eu destaco o alvo, né, certeiro do Liverpool no mercado, e queria até levantar uma questão aqui. Tem 3 opções. Vocês acharam que foi a melhor? Acho que quem, no caso, mandou melhor? O Arsenal ao contratar o Leno ou o Liverpool com o Alisson? Fica essa questão. Eu queria saber da opinião de vocês. Vai lá, Maurício. Primeiro você. Quero saber a sua resposta. Com essa grana aí, se você tivesse essa grana para contratar, você arriscaria mesmo assim no Alisson ou pensaria em outros nomes também? De todos os nomes possíveis e acessíveis, o Alisson era o melhor disponível. O Oblak, eu tenho muitas dúvidas se o Atlético de Madrid liberaria ele. Um clube que fez tanto esforço para manter o Griezmann, com certeza faria o mesmo tipo de esforço para manter o Oblak. E dadas as outras opções, o Alisson de longe era o melhor. De longe, não havia a menor comparação. Eu vejo o Alisson como um goleiro sólido muito antes de chegar no futebol italiano. Eu conheço o Alisson desde que ele estreou no futebol profissional. Ele jogou no Internacional durante toda a sua trajetória no Brasil. Ele tomou a titularidade já em 2013, pouco tempo depois de assumir a bronca, na verdade. O Dida, que era o goleiro titular, se machucou, e seu irmão, Muriel, que era o titular, também se machucou. E aí o Alisson entrou, pouco a pouco tomou posição. Antes mesmo de deixar o Internacional, assumiu a titularidade da seleção brasileira. Ele já se destacou naquela temporada de 2015, que o Internacional foi muito bem no campeonato, na Copa Libertadores da América, depois no Brasileirão foi à frente. E aí em 2016 ele foi embora, foi para Roma, cresceu muito no futebol italiano, mesmo tendo passado um bom tempo na reserva. E talvez aí tenha residido um pouco da dúvida do torcedor brasileiro em geral com ele, mas à medida que ele foi jogando mais vezes, foi assumindo a titularidade da Roma, ficou claro que ele estava perto da sua consolidação como grande goleiro no cenário europeu. As atuações dele pela seleção também estão longe de qualquer dúvida.
durante as eliminatórias da Copa do Mundo. A situação da Copa do Mundo foi muito à parte, o Brasil também vinha muito bem defensivamente, então eu vejo o Alisson como um goleiro sólido, com um teto ainda muito bom de desenvolver, e apesar do valor alto, eu creio que vai ser revertido em campo. A gente falava lá atrás, quando o Salah foi contratado, que era um valor muito caro, e ficou comprovado que ele valeu cada centavo. O mesmo sobre o Mané. O Van Dijk então nem se fala. São 3 jogadores que o Klopp bancou, que foram cercados de algumas dúvidas pelo valor que foi gasto, e que no fim das contas eles reverteram em muito mais do que a gente esperava. Então eu creio que o Alisson se encaixa nesse perfil de jogador que tem um custo-benefício bastante elevado. Eu creio que vai ser nesse patamar. E Capa, você já tinha adiantado, né, que o Alisson não seria a prioridade das suas opções, além do Oblak. Existe outro goleiro atualmente que te agrada, que poderia ter sido contratado no lugar dele? Eu creio que dentre as opções, Júlio, respondendo a sua pergunta, não sei, não me vem à cabeça um goleiro melhor que o Alisson aqui. Igual eu falei, eu prefiro o Courtois, o Oblak, tem o Ter Stegen do Barcelona, mas que também não sairia. O próprio Ederson também boto no patamar do Alisson, mas também não sairia do City. De Gea também, mas também não sairia do United. Então eu creio que foi bem. Poderia ter ido atrás do Butland ou do Nick Pope, né? Que os dois fizeram ótimas temporadas. Pope foi o destaque do Burnley, né? O grande Burnley, que vocês me zoam tanto, brincam tanto comigo, porque eu puxo o saco do Burnley. Eu não puxo o saco do Burnley. Ninguém fala do Burnley, eu falo do Burnley. E acontece isso. E o Nick Pope foi um destaque. Quem não viu, eu vi muitos jogos do Burnley e o Nick Pope foi muito bem mesmo, tanto que conseguiu sua vaga na Copa do Mundo. O Burnley, acho que os dois sairiam com preço mais baixo, mas o Liverpool não quis arriscar, porque o Butland já vem de algumas temporadas bem, mas o Nick Pope nem tanto, né? Foi a primeira que ele explodiu e conseguiu o lugar titular no time. Então acho que foi por aí, Júlio. E Brenão, você tinha falado agora há pouco sobre o Alisson na seleção, né? Você falou que ele não apareceu muito durante a Copa devido ao sistema defensivo do Brasil, que estava muito forte, né? Thiago Silva fez uma boa Copa, Miranda fez uma boa Copa, mas muita gente reclamando que ele falhou, por exemplo, naquele gol da Suíça, né? Que ele poderia ter saído da área para poder ter defendido a bola, e os suíços acabaram marcando o gol. Eu queria saber de você o seguinte: você acha que você concorda com essa parte, que o Brasil ofereceu menos perigo, ou que o Alisson deixou realmente a desejar, com defesas e com posicionamento durante as partidas no Mundial? Eu acho que você pegou esse ponto do gol da Suíça e também o gol contra a Bélgica. Algumas pessoas também criticaram. Isso também, E são duas situações de bola alçada na área, escanteio. O que eu acho que você pode ver dessas jogadas é o seguinte: são duas bolas cruzadas no primeiro pau. No primeiro pau é importante você ter um atacante alto para tirar do perigo, né? E os zagueiros bem posicionados e tal. Acredito que no gol contra a Bélgica faltou mais a ajuda do Gabriel Jesus ali, né? Mas não tira um pouco da falha, o sistema não todo. Eu digo que a falha foi no sistema não todo, mas também não tira a falha do Alisson, no caso. Mas eu acho que o goleiro, né, o território dele é a pequena área, né? Ele tem que mandar na primeira área, ele tem que gritar, sair gritando sair tirando tudo de soco. Um goleiro que é goleiro não quer nem saber se o atacante está vindo, se vai pegar a cabeça, se vai pegar a bola. O negócio é tirar do perigo, né? Porque quanto menos perto do gol, melhor. Mas, assim, falando do rendimento dele na Copa, eu acredito que eu não vi números, né? Não vi jogos, não vi situações que ele realmente foi testado do jeito que a gente vê ele sendo testado na Roma. Então, assim, situações de cara a cara, pênalti, situações que ele aparece na frente do jogador, né, e acaba crescendo. Acho que é um goleiro que, nesse ponto, ele vai trabalhar muito, né, porque o estilo de jogo da Premier League, os times muito qualificados, né, e um jogo dinâmico, um jogo muito forte.
Então acho que ele vai ter muito trabalho e vai mostrar esse trabalho que ele vem fazendo. Acho que é um goleiro que foi contratado para ser um goleiro de longo prazo pro Liverpool, entendeu? Sobre da seleção, eu acho que no jogo contra a Suíça ele falhou sim. Um goleiro não pode tomar uma cabeçada daquela não no primeiro pau, mas na pequena área, muito perto do Alisson. Acho que ele poderia sim e deveria sim ter saído na bola. Porém, o resultado do Brasil na Copa, ele não teve culpa. Eu acho que ele poderia ter feito um milagre na cabeçada do Kompany, que bateu no Fernandinho. Eu acho também que era uma bola defensável. E goleiros com estrela aparecem nessa hora, né? Mas, assim, a gente não pode jogar a culpa do resultado nas costas dele. Então, assim, falhou, mas isso acontece e bola pra frente. Até porque o Brasil tá defendendo demais. Capa, Oi. contra a Suíça, eu acredito que ele acreditou muito no Miranda e aconteceu aquele empurrão e ele meio que não esperou aquilo acontecesse. Ali foi um pouco mais de erro coletivo da defesa. Eles estavam marcando em zona, se não me engano. E aí eles acabaram cometendo erro de posicionamento. E aí o jogador da Suíça entrou livre. E aí, claro, não tem goleiro que evite uma marcação despreparada. Eu concordo, mas eu acho que a bola ali, independente de Miranda, de qualquer zagueiro, o goleiro tem que sair pelo menos de soco, na primeira pequena área, um passo pra frente. Ele tá na bola e ele ficou debaixo das traves, isso que me incomodou mais. Mas eu acho que o Alisson não foi muito testado na Copa do Mundo pelo fato da zaga brasileira ser muito boa e ter um sistema defensivo muito bom. O Casemiro dá uma proteção muito forte a essa zaga. Os laterais, o Fagner foi bem, o Miranda foi muito bem, Thiago Silva foi muito bem, os dois zagueiros foram muito bem, o Felipe Luiz, quando esteve, foi muito bem também. Marcelo também defensivamente, acho que ficou devendo mais ofensivamente, mas assim, acho que isso pode ter tirado um pouco da atuação do Alisson, do brilho dele, por ter menos chances de gols também. Mas acho que nessa do Suíça eu já vi o lance várias vezes, eu tentei até entender esse outro ponto de vista da marcação, de confiar no zagueiro. É uma opinião suas, né? Mas assim, eu acho que ele deveria ter saído sim e não pode tomar um gol desse. Mas é um goleiro que eu tenho confiança, eu acho que ele passa confiança para os seus defensores. Diferente do Karius, eu acho que o Karius, o que falta nele é confiança. E o pior, ele tem potencial para ser um bom goleiro, para ser um excelente goleiro. Ele fez, antes dele falhar na Champions League, no mesmo jogo, ele fez uma defesa excepcional. Ele tem um físico bom, tem um bom reflexo. Foi um momento de falta de concentração, eu diria. Mas isso abalou sua confiança e seu psicológico totalmente. E não só isso. Com isso ele fica desestabilizado, né? E destabiliza seus companheiros também. Os seus companheiros também não ficam com aquele pé atrás, até em recuar uma bola, em um cruzamento da área, todo mundo quer ir tirar a todo momento. E isso é um pouco preocupante. Então, eu acho que foi mais para esse aspecto psicológico que o Liverpool vai ganhar demais com o Alisson. Então tá aí a análise dos nossos comentaristas. Vou querer fechar com você, com a última fala do programa, Maurício. Mas antes, eu vou fazer um exercício de recapitulada aqui, só para você se sentir um pouco feliz ainda mais com a contratação do Alisson. Depois do Pepe Reina, que foi talvez o último grande goleiro que o Liverpool teve, né? Passaram pelo Liverpool Brad Jones, Adam Bogdan, Diego Cavalieri, ele mesmo, brasileiro, Charles Itandi, Doni, Peter Golaski, Mignolet e Loris Karius. Agora vai, né, meu amigo? Agora vai. Depois mas de tanta... se não for também, né, Júlio? Se não for também pode dá pra comprar esses caras 2 vezes. Porra, aí tem que fechar o departamento de preparação de goleiros, né? E de análise de futebol também, análise de desempenho, porque foi captar o Alisson. Pô, o cara vale o preço de todos os jogadores e comprando eles 2 vezes. Então, assim, acho que vai dar certo. Será que consegue tomar o posto aí de melhor goleiro dos últimos anos, do Pepe Reina? Tem tudo, né, Maurício? Tem tudo, claro que tem. Vai depender, claro, do tempo, isso aí, se consegue com o tempo. Eu creio que condições para isso ele tem de sobra. O Alisson foi sólido em todos os clubes que jogou, na seleção também. Com o tempo ele se estabeleceu, ele conseguiu evoluir, tomar posição, foi um goleiro seguro, um goleiro que
fazia grandes defesas, um goleiro que tem tudo o que um time precisa, que quando tá tudo dando errado, o goleiro que aparece na hora que salva os pontos é esse tipo de goleiro que é o Alisson, é o cara que salva pontos, é uma média assim de 10 pontos por temporada, né? Aquela frase, nós precisamos de um goleiro que salve pelo menos 10 pontos por temporada, e esse é o Alisson. E só um destaque, o Alisson vale 3 Lenos, ainda sobra quase que 10 milhões de libras aí. Tá aí então um complemento. É um complemento que pra no futuro a gente possa botar na balança e ver. Ô Brenão, se o preço do Alisson, tudo que o Liverpool gastou hoje, resultar, né, num campeonato inglês igual o City gastou nessas últimas todas as temporadas, eu acho que vale a pena só pra tirar o desencargo dos torcedores, do grito de campeão da Premier League que tem muito tempo. Então eu acho que se conseguir um título de expressão, a torcida não tá nem ligando pra esse valor e muito menos os donos, viu? Lógico, vale, assim, se chegar ao patamar de jogador importantíssimo, aí assim, acho que sempre vale. Estamos chegando ao finalzinho do podcast, mas antes, claro, não esqueci, vamos a mais uma edição da melhor parte do podcast PL Brasil. Está começando mais um PL Brasil Quiz. Então bora começar, gente. Estão preparados? Maurício, primeira vez dele no PL Brasil Quiz. Como é que você tá aí? Tá arrepiado? Tá com previsão de acerto? Aqui no que vem. Então eu vou deixar... Eu só espero que você não esteja com a confiança do Karius, viu? Não. Jamais, né? Mas, Maurício, eu vou aliviar sua barra, vou te deixar por último, tá? Você vai ter um gostinho ainda de ver os dois errando primeiro. Confiança do Karius, só o Muralha. Trabalhando no Japão. Vou aproveitar que você falou aí por último, Brenão. Vou começar com você agora, viu? Tá preparado? Pode mandar, tô preparado sempre. Então vambora. Além das falhas que a gente cansou de acompanhar nessa última temporada, Loris Karius e Mignolet possuem outra coisa em comum. Qual é a alternativa correta? Letra A. Além do Liverpool, ambos só jogaram por 2 clubes na carreira, no profissional. Letra B. Ambos já passaram por todas as categorias de base das seleções nacionais. Letra C. Ambos já venceram a 2ª divisão de alguma liga nacional. E letra D. Ambos foram convocados para a última Copa do Mundo. Qual que é a resposta certa, meu amigo? Essa é boa, hein? Essa é acho boa. Que essa eu vou por eliminação. Eu acho que a última opção não é. Acho que o Karius não foi convocado para a última Copa, então já anula. Então sobra a primeira opção, que eles conseguiram... E só jogaram por 2 times além do Liverpool. 2 times além do Liverpool. E depois a B... Passaram por todas as categorias de base das seleções nacionais. E a letra C, os 2 já venceram alguma 2ª divisão de alguma liga nacional. Então, eu vou por eliminação. Dessa vez eu não tenho noção. Acho que só eliminando a última opção. Mas acho que os 2 foram campeões nas divisões de acesso que disputaram. Acho que é a mais provável, tentando deduzir aqui. Acho que é isso. E a sua resposta estava errada, Brenão. A resposta certa é: ambos já passaram por todas as categorias de base das seleções nacionais. Eles jogaram pelo Sub-16, 17, 18, 19, 20 e 21. O Mignolet foi convocado para a Copa, já jogou pela seleção principal, mas o Karius ainda não foi convocado, né? Porque, com o Neuer na equipe também, né? E outros bons goleiros como o Leno, tá difícil cavar uma vaguinha, né, entre os principais da Alemanha, né? Não, eu menosprezei até a categoria de base, a formação, né, do Karius. Eu acreditava que ele não teria conseguido competir à altura dos outros goleiros, que tem muitos nomes de goleiros da Alemanha que são bons e que se destacaram onde estão hoje. É isso aí, então. Prosseguindo para o nosso quiz, Capa, sua vez agora. Quero ver se você sabe um pouquinho de história do Liverpool, hein? Lá vem, hein? Lá vem. Vamos lá. Qual é o goleiro do Liverpool com o maior número de partidas disputadas na história do clube? Letra A, Ray Clemens. Letra B, Pepe Reina. Letra C, Elisha Scott. Ou letra D, Bruce Grobbelaar? Vixe, pesado, hein? É, pesado. Hoje Julião mandou. Hoje eu caprichei. Hoje ele foi venenoso. Então como é que é? Vocês acabaram comigo na última, né?
Eu não, eu fui suave, mas tudo bem, né? É assim. Como é que é, então? Vamos lá, Ray Clemens, letra A. Letra B, Pepe Reina. Letra C, Elisha Scott. Ou letra D, Bruce Grobbelaar? Puta merda. Esse Scott aí eu acho que não é não. Vou tirar ele. O Reina não deve ser não. Já deve do pô, tem história aí no... Antigamente, vou tirar. Agora sobrou 2, hein? Então, Ray Clemens e Bruce Grobbelaar. É isso? É isso. Velho. Eu já ouvi falar mais do Clemens. Eu vou ficar com ele por isso. Maurício, quer arriscar também? Eu tô uma séria dúvida entre Clemens e Grobbelaar, porque foram grandes goleiros da história do Liverpool. Não. Eu vou ficar com o Clemens mesmo? Foda-se. Ainda bem, Capa. Ainda bem que você ficou com o Clemens, porque a sua resposta está exata, meu amigo. Acertei? Acertou. Ray Clemens disputou 665 partidas pelo Liverpool entre 67 e 81. O goleirão inglês faturou 5 títulos da primeira divisão, que não era a Premier League na época, 3 Champions League, 2 Europas League, uma Copa da Liga e uma Copa da Inglaterra. Ganhou tudo, né? Foi no chute. Ele que jogou junto. Quiz no chute hoje. Ele que fez parte daquele time, aquele timaço de Kenny Dalglish, de Ian Rush e muitos outros vários jogadores que marcaram aquele esquadrão vermelho invencível que ganhou tudo entre 70 e 80. Só não ganhou o Mundial de 81. Por quê, né? Enfrentou quem, Beranão? Flamengo, aquele Flamengo que marcou história também. Flamengo de Dia Zico, do amigo, de né? Júnior. Dia do amigo. Brincadeira. Parabéns, Capa. Chutou certo dessa vez. Vamos que vamos, hein? Vamos que vamos. Se o Alisson tiver igual eu, afinado assim, ó, o Liverpool tá bem essa temporada. Maurício, chegou a sua hora. Vamos Julião, ver. Serve pra você confiar mais em mim, você viu, né? Exatamente. Vou confiar mais em você das próximas vezes. Maurício, a pergunta para finalizar o PL Brasil Quiz desta edição é um pouco mais recente. Voltamos à Champions League de 2005, onde o Liverpool ganhou a final na Batalha de Istambul, emocionante contra o Milan. E eu vou te perguntar o seguinte: todos sabemos que o Dudek foi o goleiro que brilhou, né, nessa grande final contra a equipe da Itália. Mas o polonês não foi titular absoluto durante a fase de grupos da competição. E eu pergunto para você o seguinte: ele dividiu a titularidade na fase de grupos da Champions com letra A, Pepe Reina, letra B, Scott Carson, letra C, Chris Kirkland ou letra D, Brad Jones? Bom, Reina e Jones não são, porque são bem mais recentes do que isso. Carson e Kirkland, é difícil essa. Eu vou de Carson. Julião, posso dar minha opinião? Pode. Eu acho que é o Kirkland. E Capa, você acertou mais uma vez, Maurício não foi dessa vez, mas você não errou por muito não. Porque o Scott Carson estava na equipe, estava no elenco, mas ele participou também, ele era o terceiro goleiro na época, mas só que ele catou pelo Liverpool na fase de mata-mata. Na fase de grupos, o Dudek jogou as 2 primeiras partidas e depois foi substituído por Chris Kirkland nas 4 últimas. Então não foi por muito não, os 3 estavam dentro do elenco, foi mais uma pegadinha minha mesmo. Eu que tô voando, Julião, tô voando baixo, hein? Pô, vou até procurar o meu amigo Duarte, que ele que é o historiador da brincadeira toda, ele manja muito de fazer quiz com o Liverpool. Ah, é? Vou pegar umas dicas com ele depois, então. Eu não sou historiador, então, mas a gente E, Julião, Diga. se você continuar com esse nível de perguntas, olha, vai queimar nosso filme com a rapaziada que tá ouvindo. Ô Brenão, aqui, pra quem tá escutando a gente, depois dá uma olhadinha lá no último podcast do Chelsea, do Sarri, que a gente chamou o pessoal da Chelsea Brasil, e depois vocês escutem a pergunta que eu fiz pro Breno. E ele reclamando que tá vindo pergunta difícil. E ele disse ainda com essas palavras, meu amigo Júlio: cada podcast eu mato um leão diferente. E dessa vez o leão me matou. Morreu na praia dessa vez. O Júlio ficou sentido que da última vez ele amaciou pra mim, e aí ele tinha que dar uma minha sopla hoje. O nosso querido Júlio César é um cara de coração bom. Próximo podcast vai voltar tudo ao normal, viu, querido Breno?
É isso aí, galera. Não, pode mandar perguntas, eu só tô brincando, só. Aí, capa. Isso só enriquece. Não, isso aí. Bastante. É contar cultura, um pouquinho, ele né? faz. É cultura, falar um pouquinho da história dos clubes também, relembrar alguns fatos marcantes, sempre aí pra gente informar o pessoal que é amante do futebol inglês. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um podcast. Queria agradecer de coração a presença de vocês três aqui hoje. Capa, meu parceiro de YouTube, meu parceiro de podcast. Sempre um prazer estar com você, meu caro. O prazer é meu querido Júlio César Puiati. Acertei dessa vez, hein? Um forte abraço pra você, pro nosso querido Brenão, que sempre tá aqui com a gente no podcast. Galera, acompanha a gente no YouTube também, com o canal da PL Brasil, no podcast, sempre trazendo um convidado, com esse trio maravilhoso aqui pra vocês. Queria agradecer ao nosso querido Maurício. Maurício, muito obrigado, viu? Um forte abraço pra você, sempre rica a sua presença aqui, viu? Muito obrigado. Então, Julião, é isso. Se a galera quiser interagir comigo nas redes sociais, trocar alguma ideia, tirar alguma dúvida, o meu Twitter é @MatheusCapanema, com TH, sem o A no final do Capanema. É isso, Júlio. Um abraço. Tchau, tchau. E o Capa aí adiantando a despedida do Maurício, né, cara? Maurício, muito obrigado por mais uma participação aqui com a gente, a sua segunda já no podcast, né? Muito obrigado, meu caro. E pra quem não conhece a Enfield Brasil, fala um pouquinho aí do trabalho de vocês, onde que o pessoal pode encontrar vocês. Vocês estão no Twitter, Facebook, como que é aí o trabalho? Facebook, Twitter, Instagram, o pessoal da Enfield Brasil faz aí toda essa... trazendo notícias do Liverpool, narração dos jogos, tudo isso e muito mais, análises de todo tipo de conteúdo. Enfield Brasil é completo serviço para todo torcedor do Liverpool, @EnfieldBR no Twitter. Procura lá por Enfield Brasil no Instagram, também no Facebook. Para me achar aqui nas redes sociais, @Maurício Cola. Eu também tenho um podcast sobre o Liverpool, o Mel do Pub Podcast, @Mel do Pub no Twitter. Tô lá lançando a nova temporada neste dia em que nós estamos gravando aqui. Então, não tem risco, não tem erro. Procura lá, @EnfieldBR, @Maurício Cola, @Mel do Pub. Você não se perde. Valeu, Maurício. Muito obrigado, meu querido. E Brenão, você ficou por último, mas não menos importante. Sempre um prazer estar com você também, meu querido. Prazer, Julião, Capa, sempre muito bom participar aqui. Obrigado você, Maurício, acrescentou ao programa e até a próxima. Então, vou estudar para ficar melhor nos próximos quizzes. Pode vir quente que eu estou fervendo. que sagaz! E é com essa frase icônica do nosso carioca sagaz que terminamos a edição do podcast PL Brasil dessa semana. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, temos o nosso blog, o nosso canal no YouTube, segue a gente lá, PL Brasil, com vídeos sempre aos domingos às 11 horas da manhã. Não deixem de acompanhar a gente nessas redes sociais. Voltamos na próxima semana com mais podcast PL Brasil, mais futebol inglês e mais conteúdo de qualidade. Um abraço para vocês e até a próxima.